segurava as lágrimas, porque eu sentia uma empatia tão grande por eles, era tanta dor no que eles narravam. Tinham perdido tudo, a família, quase todos tinham morrido, e aí eu via assim, eles no exílio e num momento assim, de muito sofrimento. E a âncora era o Arsenal. A minha vida passou a ser os imigrantes. E aí eu percebia que não dava para ser só sala de aula. Ou eu me envolvia completamente com eles, ou trabalho furado. Eu fiz letras, português e francês, até todo mundo perguntava, mas por que essa opção por francês? Eu já estava fazendo aliança francesa, então quando entrei na faculdade de letras, a minha opção era francês, porque eu gostava muito dessa língua. E também porque eu trabalhei numa paróquia de padres canadenses, e era francês. A província de Quebec é a língua francesa. Então eu trabalhava muito com eles e já gostava do francês, aí foi uma interação muito boa, porque eles falavam, eu podia escrever, falar. E parecia que estava assim, tudo programado, porque quando eu cheguei ao Arsenal, no ano 2000, foi assim, eu vim, um amigo nosso teólogo, nos convidou, meu marido e eu, para conhecermos um lugar que ele falou, eu nunca pensei que existisse em São Paulo, então vou levar vocês para conhecer. Aí viemos com ele um domingo e nunca imaginava o que acontecia aqui dentro, e o Ernesto estava. E tivemos a oportunidade de conhecer o Ernesto, conversamos muito com ele e eu já fiquei meio tomada assim, pelo espírito da casa, né? Eu falei, mas que lugar, esse lugar deve ser muito especial. Aí eu perguntei um pouco, conversamos com o Ernesto, ele contou do trabalho que era realizado, e era o início, né? Isso foi em 2000, estava tudo assim, claro, alguma coisa já funcionando bem, começando a organizar a biblioteca, mas aquele ambiente foi como um abraço. Eu senti como um abraço aqui dentro. Eu falei, eu não conheço ninguém aqui, mas eu me senti abraçada. É incrível, né? Eu falei, esse lugar é uma coisa, tem uma coisa aqui no ar. Eu falei, como eu gostaria de trabalhar aqui. Já me pegou, assim. Tanto que nunca mais eu saí, né? Fui pega, assim. Só que quando nós viemos aqui para o Arsenal, eu estava no auge das minhas aulas aí com as empresas. Eu fiquei assim, fascinada. Parecia que tinha sido assim, não à toa que eu tivesse chegado a esse local. Aí o Gianfranco conversou comigo e falou, Sônia, você que é de educação, nós temos aqui o curso de alfabetização, mas eles não ficam. Os alunos não ficam. Quando vamos entregar o certificado, não tem ninguém. E era alfabetização solidária. Ele falou, você não quer ver o que acontece com eles, fazer uma análise? E eu falei, bom, tudo bem, eu posso, porque eu já estava fazendo um trabalho aqui de escrever cartas para os acolhidos. Era uma coisa assim, hoje a gente pensa, Valéria, fora de série, porque era tudo à mão, nós nos sentávamos numa carteira e o acolhido ficava do lado e ele falava, eu quero escrever uma carta para minha mulher que está lá no sertão do Ceará. Aí eu falava, então pode falar, e eu e uma outra amiga, então a gente escrevia o que eles falavam, fala para minha mulher cuidar da cerca, para os animais não fugirem, e para as crianças irem à escola, cuidado, olha, eu estou morrendo de saudade, eu estou num lugar bom, mas eu quero ir com vocês. E a gente escrevendo, né? Falei, puxa, eles têm que aprender a ler e escrever, porque eles contavam coisas que me tomavam assim, falavam, é deles, era muito pessoal. Né? E eles me contavam, porque eles queriam que eu escrevesse a carta. Chegava no fim do dia, nós tínhamos uma pilha assim, de cartas, tudo nos envelopes, aí o Arsenal botava no correio. E era assim, eu fiz esse trabalho um tempo, quando até o Jean me falou assim, venha ver o que está acontecendo com a alfabetização. Daí eu assumi uma turma. Eu falei, eu vou ver como que é esse curso, né? Ele falou, tem uma turma que está assim, um professor. Aí eu assumi. Eu fiquei horrorizada. Quando eu cheguei, os homens estavam sentados com cópias mimeografadas, lembra do mimeógrafo, né? Mimeografadas, pintando assim, primavera. Aí tinha uma criança com uma flor, e eles pintando. Dia da bandeira, eu falei, não é possível. Eu falei, mas como que um homem nessa situação que eles estão, de extrema vulnerabilidade, cheio de problemas, eles vão ficar pintando figuras, só ficando lá, pintando. Daí eu assumi uma turma, aí eu revolucionei, porque eu sou meio, né? Eu revolucionei. Eu falei, olha, vamos mudar tudo. Eu falei, a primeira coisa que vocês vão fazer, quando saírem do Arsenal, vão anotando as ruas, observando os lugares onde vocês passam. E peguei o mapa da cidade de São Paulo. Falei, nós estamos aqui. E vocês vão anotando. Aí eu comecei a trabalhar a partir
do que eles viam na rua, do nome, eles adoraram. Quando terminou aquela etapa, eu estava com todos os meus alunos. E aí, a coordenação do curso me chamou e falou, olha, nós estamos impressionados com o resultado, foi muito bom. Você não quer mostrar, fazer o seu planejamento? Eu falei, não, eu acho que isso é uma questão de perceber que esses homens, eles têm uma realidade totalmente diferente. Mesmo que fossem adultos em outra situação, não aguentariam uma aula assim. Nós fizemos de tudo na vida, né? Nós éramos sócios da Associação pela Família, assim, como voluntários também. A Associação pela Família tem uma escola muito conceituada na rua Tabapuã, no Itaim Bibi. E com o dinheiro da isenção, o que eles faziam? Aplicavam no social. E como nós éramos lá membros, eu conversei com uma pessoa que era ligada à diretoria e falei, o Arsenal tem um problema sério. Vocês são da educação. O Arsenal tem centenas e centenas de analfabetos. Por que vocês não fazem uma parceria e um curso para eles? Disseram, olha, sabe o que você faz? Escreve um projeto. Se a diretoria aprovar, a gente faz parceria. Aí foi uma loucura, porque eu falei, eu não sou gestora, eu só sei dar aula. O que nós vamos fazer? Mas eu fiz o projeto e a diretoria aprovou. E disseram, só se você assumir a direção. Fiquei desesperada, porque é muito sério. Você tem que lidar com verba, você tem que admitir, demitir, contratar. É toda essa coisa que e tudo que tem que ter de relacionamentos, né? Mas eu falei, eu vou enfrentar essa, pelo Arsenal, por eles, né? Aí nós criamos um projeto chamado Caminho Novo. Começamos com a alfabetização. Foi uma coisa incrível. E essa associação nos deu assim, um suporte maravilhoso. Eles tinham dinheiro. Então eu pude fazer coisas ali que eu nem imaginava. Material, eu comprava assim, à vontade. Claro, prestando conta de cada centavo, né? Mas assim, dinheiro para ir para a Bienal, para ir contratar, fretar ônibus para ir aos centros culturais, contratar até apresentações teatrais aqui no Arsenal. No final do ano, todo fim de ano, a gente fazia um churrasco para eles, em que eles eram servidos. Nós íamos lá naquela reserva ali do Tietê e era uma festa para eles. Quer dizer, a gente fez um trabalho e nós começamos com a alfabetização, chegamos até a preparação para o Enem. Fui contratando. No começo era só eu, depois veio uma. No fim nós tínhamos 8 professores, auxiliar administrativo, tínhamos o coordenador pedagógico, eu sem saber nada dirigindo, mas eu fui atrás de tudo. Mas nessas alturas estavam chegando os imigrantes. Os imigrantes começaram a chegar e aí o serviço social me chamava, porque ninguém falava francês e a maioria éramos haitianos. Depois do terremoto de 2010, em 2012 eles começaram a chegar aos montes aqui em São Paulo. E quase todos eram haitianos. E quando eles me chamavam, o serviço social me chamava para eu servir de intérprete, eu segurava as lágrimas. Porque eu sentia uma empatia tão grande por eles, era tanta dor no que eles narravam. Tinham perdido tudo, a família, quase todos tinham morrido. E aí eu via assim, eles no exílio e num momento assim, de muito sofrimento. E a âncora era o Arsenal, porque aqueles foram acolhidos de alguma maneira, eles tinham teto, tinham casa. E aí eu pensava, meu Deus, é muito sofrimento. E cada vez que eu ia lá, eu saía chorando. Até meu marido falou, olha, você tem que trabalhar isso, porque você vai ficar doente, não é? Mas era assim, era uma coisa assim, de desamparo, de dor. Eles choravam às vezes, conversando com o serviço social. Até que um dia um deles veio conversar comigo e falou, professora, como que a gente faz para aprender português? A gente não entende nada. Aí eu falei, essa é a primeira barreira para eles a ser superada. Eles têm que superar a barreira da língua. Senão, como é que eles vão trabalhar? Como é que vão se inserir nessa cultura? Como é que eles vão superar tantos problemas se não souberem falar o português? Aí, conversando com Simone, com o Gianfranco, eu falei, vamos formar uma turma de aula de português para eles, específica, eu dou aula como voluntária. E o Arsenal foi maravilhoso. Eles disseram, vamos, concordaram e prepararam, assim, material, sala, um suporte incrível. Então, eu comecei sozinha. Era uma sala assim, que tinha uns 40 haitianos e eu trabalhando com eles, né?
a língua portuguesa, porque como eu sabia o francês, para eles era muito bom que eles podiam perguntar. Então eu comecei aí, de repente, chegou um africano, o Adama Konate, famoso Adama Konate, que chegou junto com os haitianos. E foi aquele movimento de entra e sai, e na verdade daqui a pouco a gente tinha aqui o Arsenal, acho que acolheu numa época mais de uns 400 africanos. E vários países da África, principalmente o Mali. O Mali a gente tinha uma turma muito grande, tanto que eles fundaram uma organização dos malienses aqui em São Paulo, que nós ajudamos a formar. Simone, a gente estava lá nas assembleias deles, a gente participava de tudo. A minha vida passou a ser os imigrantes. Tanto que eles chegavam na aula, professora, vou te mostrar a minha família, olha, essa é a minha mulher, e a gente curtia tudo, eles queriam mostrar e falar, e assim, sempre preocupada em ensinar a nossa cultura e aprender a deles, né? Porque era a alegria que eles sentiam quando eles iam na frente cantar uma música, contar uma alimentação deles, como era. Então eu aprendi muito com eles, muito. E eu percebia que não dava para ser só sala de aula. Ou eu me envolvia completamente com eles, ou trabalho furado. Então, um deles um dia me falou assim, professora, eu percebi uma coisa. Vem um jornalista, olha, eu tinha advogados, tinha médico como aluno, tinha professor universitário, tinha aqueles até analfabetos, mas tinha gente muito boa. Eles pedem para ir na minha casa, me entrevistar e me fotografar. Nunca um brasileiro me convidou para ir à casa dele. Isso me fez refletir muito, eu falei, verdade. Acolher é tudo, né? Até hoje, os que ficaram aqui em São Paulo, nós somos uma família. A gente se reúne assim, e eles se sentem mais acolhidos e falam, vocês são a nossa família. E meu marido também é muito receptivo, muito acolhedor. Então a gente tem a casa à disposição deles quando eles vão, então eles ficam muito felizes. Agora eles tem um na França, tem outro no Canadá, tem um que está na Guiana Francesa, tem um que está... Eles mandam mensagem e fotos sem parar. Professora, está tudo bem? Telefonam. Então a gente fala, realmente foram criados laços para sempre. Mas no total, passaram pelas nossas salas de aula mais de 400 alunos. E depois começaram a chegar colombianos, venezuelanos, né? Então aqui da América Latina também começaram a chegar. Então era assim, um movimento incessante. Incessante, era assim, alunos e as nossas salas estavam sempre cheias, como você vê as fotos, né? E todo mês a gente fazia a festa dos aniversariantes. E eu tive um aluno que me falou, foi a primeira vez na minha vida que eu tive um bolo de aniversário. Imagine só, como ele também disse, é a primeira vez que eu tomei um banho quente. Aqui. Então, aquele momento, quando a gente fazia essas festas de aniversário, cantava parabéns em todas as línguas possíveis, porque cantava em inglês, em francês, em português, cantava em espanhol, era uma festa, a gente se divertia muito. E eles eram momentos assim inesquecíveis, né? Quer dizer, estamos num grupo que para nós é a nossa família. E aliás, eu posso te dizer que as partes mais bonitas da minha história aconteceram aqui com eles. Foi aqui. Aquilo que eu tenho na memória, são momentos que eu gosto de recordar. Eu falo, puxa, que vida, como ficou tudo bonito com isso, né? Nós tivemos, por exemplo, um aluno jovem, ele estava com 20 anos, e ele começou a faltar nas aulas. Eu fui ao serviço social, falei, o que está acontecendo com esse menino? Ele não tem comparecido às aulas. Eu falei, ele está internado. Eu falei, mas como? Ele está bem doente, está aqui no hospital municipal, aqui na Moca. Aí imediatamente eu fui para lá. E o Arsenal falou, nós o internamos, ele está lá em observação. Aí eu convidei uma amiga que trabalhava comigo, e chegamos lá na hora da visita. O que a senhora é dele? Eu falei, sou da família dele. Eu sou professora, mas sou a família dele, aqui não tinha ninguém para visitá-lo, né? Aí todos os dias, na hora da visita, a gente estava lá. Eles ficavam impressionados, mas de novo? Não, eu não vi todo dia. Ele começou a ficar muito mal, muito mal. Um dia nós chegamos e falamos, ele está entubado. Se vocês quiserem entrar, mas ele está entubado. Eu conversei com a médica, falei, mas o que está acontecendo com ele? Falei, olha, agora ele pegou tuberculose. Então ele vai para o isolamento, se vocês quiserem entrar, é aquela máscara, aquela proteção e nem... Eu falei, mas a gente vai continuar vindo. Porque, olha, eu nem sei se ele vai sobreviver. Fiquei desesperada, falei, mas um menino tão jovem, né?
Aí conseguimos contato com a família dele. Então a gente conseguiu falar com a mãe. E aí, quando ele melhorou, ele voltou, que ele saiu do coma e estava já desentubado, nós falamos, olha quem quer falar com você, a mãe conversando com ele. Ele chorava assim, sabe? Mas foi um momento que ele falou, eu quero viver. A mãe estava lá, né, pedindo, filho, você vai voltar. E ele falou, eu vou voltar. Um dia nós chegamos lá, falaram, ele vai ter alta, ele vai para o Arsenal, só que ele vai ficar ainda em tratamento durante um tempo, com acompanhamento médico. Aí ele veio para o Arsenal. Até que chegou um dia, conversando aqui com o serviço social, eles disseram, ele já pode voltar para casa. Eu falei, e agora, né? Daí eu entrei em contato com o consulado. O consulado do país dele falou assim, vamos ver o que a gente pode fazer. E para minha surpresa, a consuleza veio ao hospital, falou, você pode me encontrar em frente ao hospital, eu vou visitar esse menino. Veio, fez a visita para ele e falou, a gente vai conseguir a passagem para ele voltar. Ele quer voltar, então ele vai. Aí chegou um dia que falamos, você está pronto para ir embora. Ele estava na cadeira de rodas ainda, nós o levamos ao aeroporto. E quando eu vi aquele menino acenando, indo, eu falei, não teria acontecido sem o Arsenal e sem a gente no apoio. Ele teria morrido no hospital. Depois, quando ele chegou lá, a primeira vez que ele mandou uma mensagem, comendo a comida da mamãe. Feliz da vida, né? Depois tivemos contato ainda com ele, depois perdemos, acho que foi problema de telefone, perdemos o contato. Mas histórias assim, que aconteceram, que a gente fala, não aconteceria se nós não estivéssemos com o Arsenal presentes lá, né? A outra coisa, eles arrumavam emprego. Aí eles diziam, professora, eu estou trabalhando numa pizzaria lá no shopping da Zona Oeste. Falei, onde que é? Nós vamos lá. Porque eu tinha medo do trabalho escravo. Eu falei, tá tudo direitinho lá? É, professora, parece que sim. Aí a gente ia lá, conversava com o dono ou com o gerente, falava, olha, ele foi nosso aluno. Então a gente está acompanhando, porque ele está ainda se estabelecendo no Brasil, mas é uma pessoa maravilhosa, então a gente acompanha. Aí você deixava bem claro que ele não estava sozinho. Eu pegava os currículos deles e ia junto onde tinha oferta de trabalho. Supermercado Sonda. Eu cheguei a ficar na fila para chegar e falar assim para a pessoa, não jogue fora o currículo dele, leia. Ele tem experiência, ele tem formação acadêmica, ele só quer trabalhar. E ele é pessoa, a gente responde por eles. Pessoas honestas, pessoas que vocês vão poder contar com eles. Onde tivesse oferta de vaga, eu estava lá com eles. Quando eu olho, eu falo assim, aqui é uma casa onde milagres acontecem. Eu presenciei inúmeros, sabe? Vi pessoas renascendo. E eles falavam, e uma casa que não cobra nada da gente, isso não existe. A gente come, dorme, tudo limpo, organizado. Eles diziam, isso não existe no mundo. Uma casa como essa, hein? Quando a gente é bem tratado, ninguém nos obriga a nada. Como que eu me sinto nesses 30 anos do Arsenal? Muito grata por tudo, assim, agradecida em nome de tantas pessoas que passaram pelo meu trabalho, né, aqui dentro como voluntária, em que eu pude doar um pouco do talento que eu tinha, que eu sabia dar aula só, né? Mas que no fim me fez aprender tanto. Foi um aprendizado, uma aprendizagem assim incrível no Arsenal. Chegou um momento que eu desisti de ficar lá e tentar uma nova oportunidade em São Paulo. E fiquei lá chorando na Praça da Sé, não na praça, na estação. Não tinha lugar para ficar. Não tinha lugar nenhum para ficar. E daí o dinheiro foi encurtando e eu vim para a porta do Arsenal.